tá bom? Que a paz de Jesus permaneça conosco e que a gente receba o nosso cutucãozinho aqui do lado para lembrar que a gente nunca está sozinho, né? A gente acha que está, mas não está. Toda vez que eu falo nada, o tio faz assim para ele. Aí ele fala assim, que foi, tio? Vamos pegar umas laranjas enquanto ninguém nos vê. E ele já começa a catar as laranjas, o menino para, fala assim, mas por que isso, tio? Porque ninguém está olhando. Aí ele vira e fala, mas e pai do céu? Aí o tio começa a tirar, né, do bornalzinho dele, das roupas dele, os laranjas. Então, assim, nós nunca estamos sozinhos, né? E eu sempre lembro isso todos os dias, quando eu acordo de manhã e a gente agradece de ter aberto os olhos. Tem gente que não abre os olhos, né? A gente agradecer todos os dias esse nosso dia. O assunto de hoje é um assunto que me faz lembrar uma situação. Alguns mais jovens aqui não vão lembrar, mas aquele pessoal fanático da nossa juventude vai lembrar que eu vou dizer. Vocês lembram de dois filmes antigos chamados Jornada nas Estrelas ou Perdidos no Espaço? Vocês lembram quando eles iam em alguns lugares? Tá bom, vamos ser generosos com os mais novos. Sabe o filme Star Wars? Sabe quando eles chegam assim, tem aquela legião de soldados, ou todos brancos ou todos pretos, não é isso? E a gente lembra do Perdido no Espaço e dos outros filmes antigos, onde a gente olhava assim, tinha aquela legião, todo mundo exatamente igual. Você não sabia quem era um, que era outro, eles tinham até um número. E ali, vocês acham que naquela igualdade toda, alguém podia fazer alguma menção de diferença? Você não podia nem falar, nossa, aquele é mais alto, aquele é mais baixo, aquele é mais gordo, aquele é mais magro. Você não podia fazer uma diferença dessa, né? E, no entanto, nós fazemos parte de um país onde as diferenças entre nós são gigantescas. Há aquelas pessoas mais antigas que vão lembrar disso. Quando a gente via programas que passavam, por exemplo, filmes japoneses, a gente via umas pessoas com traços muito semelhantes. A gente quase não conseguia perceber diferença entre eles. Nós vimos pessoas na Rússia, quando tinha as Olimpíadas, que mostrava aquelas pessoas nas Olimpíadas, elas pareciam todas da mesma forma. Eu estou errada? Não é? E aí a gente pega alguns índios, salvo algumas situações um pouco mais altas, um pouco mais baixas, você tinha uma semelhança muito grande entre eles. Eu estou falando de semelhança física e muitas vezes comportamental, né? Então, por que eles eram tão parecidos? Primeiro que as raças eram muito mais fechadas entre si. Era raro você ver uma mistura de japoneses casando com outras raças, ou mesmo dos judeus casando com outras raças. Eles se casavam muito entre si, que era para manter, né, um feudo ali. Então, a gente não via muitas diferenças físicas entre as pessoas. Algumas, se você tivesse um olhar um pouquinho mais aguçado, você ia ver as diferenças de personalidade, de caráter, e mesmo assim nem tão distantes como a gente ainda vê hoje, porque hoje as pessoas têm algo que no passado nós não tínhamos, que são as liberdades de expressão. Aqui no nosso país a gente tem, alguns outros ainda tem, mas tem países que não podem respirar. Tem países que nem recebem as informações de fora, a gente sabe, mas é um fórum íntimo de cada país, nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Então, pensando nisso, eu comecei para falar sobre os diferentes, eu comecei a pensar nas diferenças das raças. Depois eu comecei a observar que a gente tem outras diferenças entre a própria fauna, a própria flora, a gente tem as diferenças, não é? Agora, por que é que eu tenho que fazer a diferença das diferenças? Quando eu começo a fazer a diferença entre os diferentes, eu começo a ter um julgamento. E esse julgamento
muitas vezes ele é implacável. Nós somos muito cruéis quando fazemos o julgamento. Porque julgamento ele já tem uma tendência que você vai fazer uma comparação. E nós somos muito, muito tendenciosos nas nossas comparações. A gente puxa sempre a sardinha para o nosso lado, certo? Se a gente pegar um casal aqui, às vezes eu conto essa historinha. Nós somos um casal, eu e meu marido, vamos visitar o nosso filho no sábado. Moramos longe, vamos visitar o nosso filho. Quando a gente chega para visitar o nosso filho, ele está lá jogado no sofá, numa boa, de short, acabou de chegar do futebol, e a esposa dele encarnada na Benedita, limpando absolutamente tudo, 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 e a gente chega e ela, ai, sogra, desculpa os meus trajes e tal, mas eu estou dando conta da casa. Você fala, não se preocupa. Aí o filho grita lá de dentro assim, ô amor, traz aqui um suquinho para mamãe e para o papai. Aí ela sai de lá que ela está fazendo, ela corre, pega um suquinho, dá para a sogra e tal. Às vezes a sogra até fala, nossa, tá doce, tá só, né? Aí, vamos lá. Aí ele faz isso, ela corre, amor, minha mãe já vai almoçar aqui. Aí ela fica em desespero, olha a geladeira, meio que vazia. Ela vai lá, faz um puxadinho daqui, puxadinho de lá. Eu já te vi um dia e ela serve um belo do almoço pro casal. O casal fica lá e tal. No dia seguinte, pela manhã, eles vão visitar a filha, que estava trabalhando no sábado. Quando ele chega para visitar a filha, eles veem a filha também encarnada na Benedita, porque ela trabalhou no sábado, né? E aí ele vem e o cara chega, né? O genro chega do futebol também, né? Todo suado, deita no sofá limpo e fala assim, ô, mulher, traz aqui um suco pro teu pai e pra tua mãe. Lá vai ela, traz o suco, mamãe, papai, olha o seu suquinho, tá bom, filha, tá bom, mamãe, tá uma delícia, filha. Tava doce, mas ela achou que tá uma delícia. Almoço, ela faz o almoço, e ele lá deitadão, né? Quando começa a dar o plim-plim do Faustão, aí eles começam a ir embora. Aí no meio do caminho, os dois quietos, bem quietos. Como sempre a gente, né, como mulher, puxa a conversa, né? Oi, amor, e aí? Você achou do nosso final de semana? Ele falou, homem, né? Foi bom. E ela, eu acho que o nosso filho fez um casamento maravilhoso, mas a nossa filha casou muito mal. Isso é um julgamento que eu falo de tendencioso. Porque enquanto o filho está numa situação confortável, ele fez um ótimo casamento. Quando a filha está lá na mesma posição que a nora, ela fez um péssimo casamento. Isso não é um julgamento de afetivo, porque ambos estavam em situações iguais. Então eu faço uma diferença no meu afeto, porque o meu julgamento ele passa pela diferença do meu afeto. Sempre há a questão da diferença do julgamento em maiores e menores proporções, sempre houve. Porém, as proporções em pleno 2024 estão tomando uma proporção exageradíssima. Eu vejo crianças na escola sofrendo bullying porque o celular dela não tem uma maçãzinha atrás. Eu vejo criança na escola sofrendo bullying porque ela é gordinha. Eu vejo criança sofrendo bullying porque o cabelo dela é tonhonhon. Eu vejo criança sofrendo, não querem mais ir para a escola porque aquele que acha que é mais poderoso bate no pequenininho e o pequenininho não tem como se defender. Se ele for se defender ou contar para alguém na escola, ele sofre uma represália maior depois. Eu estou falando isso de escolas de município, de escolas do estado e de escolas de alto padrão. Se eu pegar a gravação de pais destas escolas, você não sabe qual escola é. Porque a reclamação é a mesma. Às vezes um pouquinho mais acentuada no poder aquisitivo maior. E às vezes você vê assim, que aquele que tem poder aquisitivo chega e fala assim, qual é a providência que a escola vai tomar porque o menino bateu no meu filho? Aí a escola me chama e diz assim,
doutora, o que a gente faz? Aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, me conta a história. Aqui tem um filho, quer que a escola mande embora aquela que tem 3 filhos estão matriculados na escola. O que você acha que a escola vai fazer? E depois, educação de filhos, é a escola que tem responsabilidade? Onde fica a educação? Eu vou usar uma expressão que hoje eu falo. Os teus filhos passam por situações diferentes, com julgamentos implacáveis com as diferenças. Por quê? Por quê? Porque nós não preparamos os nossos filhos para o amanhã. Nós nos preocupamos que os nossos filhos nos amem. A gente não se preocupa que nossos filhos nos respeitem. Nós não nos preocupamos com os nossos filhos indo para a evangelização. A grande maioria dessas crianças não sabe nem quem é Jesus, e muito menos quem é Maria. Eles não sabem isso. Saudades eu tenho do padre Belo, que fazia todo mundo fazer catecismo. Eu estou mentindo para quem é daqui de São João há mais tempo. Percebe? Que saudades daquelas catequistas. Que saudades do tempo que a gente ia na Federação Espírita e nós tínhamos as crianças na evangelização. Eu faço parte de um centro espírita no Rio de Ramos. A evangelização agora está crescendo de tanta gente ir para as escolas e falar, de tantas crianças chegarem no consultório e eu pergunto assim, vocês são de que religião? E não importa, hein? Para mim não importa. Você pode ser qualquer religião, qualquer templo. Eu só faço uma pergunta. Vocês têm escola dominical? Vocês têm as escolas sabatinas? Vocês têm evangelização? Eu já ouvi de algumas igrejas que as pessoas frequentam dizem assim, não, porque as crianças, quando são insuportáveis, eles só pegam os maiores. De onde a gente começa a mexer na árvore para ficar certinha? É de pequeno. Porque depois é difícil. Depois que entrou os hormônios, você não consegue entrar na moralidade do seu filho. As questões morais começam dentro de casa. Aí você me diz assim, mas Antônia, você está falando desse momento agora, dessas diferenças e tal. Mas antes não tinha? Tinha. E como tinha? Tinha tantas brigas dos caduceus, dos saduceus, né? Dos judeus e todo aquele pessoal que brigavam tanto por conta da briga dessas pessoas. Quando Deus nos mandou o seu Filho Jesus, o nosso irmão maior, ele nos mandou para mostrar que a lei poderia ser seguida, ser cumprida, que nós podíamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus deu um exemplo fantástico de que ele não tinha o mínimo de julgamento. Jesus era amor puro, amorosidade pura. Vocês acham que os 12 apóstolos que ele escolheu, os 12 apóstolos, eram normais? Nenhum era normal. Mateus, que a gente lê Mateus o tempo todo nas nossas palestras, Mateus era um cobrador de impostos, implacável. Ele era tão implacável que ele sabia quanto o cara devia, por quanto tempo devia, quanto que ele tinha que pagar, quantos peixes eram, quantas medidas outras que tinham lá. Ele sabia isso, porque ele era um exímio matemático. Sabe qual era o diagnóstico de Mateus? Mateus era autista. Vocês sabiam disso? Mateus era autista. Ele tinha uma precisão de cálculo como os autistas têm. E as pessoas, até pouco tempo atrás, enclausuravam os autistas dentro de casa. Enclausuravam as pessoas que tinham uma certa demência. Jesus pegou quem? Maria Madalena, que estava numa demência extrema, em função de que na demência dela ela provocava as pessoas, e muitas vezes na demência dela ela se prostituía, porque também teve vários históricos atrás dela. Ele simplesmente olhou para ela e disse, filha, vem. Ele pegou essa demente, que até então na época era considerada uma esquizofrênica, trancada, trancafiada, amarrada, até que o tempo dela parasse, né, os ataques dela. Ele a chamou
ele a recuperou. Em nenhum momento Jesus julgou Madalena. E Madalena teve um papel fundamental na divulgação do cristianismo. Certo? Assim como Mateus, ele olhou para Mateus, cobrando os impostos, como ele cobrava, e disse: vem, eu quero você. Mateus era tudo, Mateus era rico, excomungado pela própria família, porque Mateus era judeu, cobrador de impostos, para pegar os impostos para quem? Para o Império Romano. E aí as pessoas odiavam. Os judeus odiavam porque ele era cobrador de imposto, e os romanos odiavam porque ele era judeu. Conclusão da história. Quando Jesus falou, vem, eu preciso de você, ele vai. O que Jesus fez? Anote o que você quer. Ele anotava absolutamente tudo o que acontecia. Por isso que um dos maiores livros que nós temos é o livro de Mateus. Tá vendo como a gente vai descobrindo a história? Aí, fora Madalena, fora Mateus, quem mais ele tinha? Tinha Judas. Ele acolheu Judas, sabendo dos desvios de caráter de Judas. Judas era um negociador de mão cheia, um negociador. Ele negociava com muita facilidade, por isso que ele administrava o dinheiro dos apóstolos. Ele que administrava a coleta. E por um momento que ele quis fazer bonito para uma pessoa, bonito não, ele quis socorrer uma pessoa, ele pegou o dinheiro e deu para essa pessoa como um socorro. Tanto que Jesus entendeu o que foi que ele fez, que no último minuto de suspiro de Jesus, quando toda a legião de anjos veio para acolhê-lo e levá-lo, ele disse, vá acolher Judas, ele acabou de se suicidar. E a legião de anjos correu para buscar Judas, para depois irem buscar Jesus. Jesus fazia diferença entre as pessoas? Não. Como eu consigo administrar a diferença? Amando, aceitando, entendendo, olhando para mim, porque eu também sou muito diferente de todas as outras pessoas. E muitas vezes, quando eu julgo você, quando você diz uma palavra de julgamento em relação a alguém, você diz mais de si nesse alguém do que do próprio alguém. A gente só reconhece o que está em nós. Não é? Eu não posso reconhecer se eu não tenho em mim a ganância, eu nunca vou achar que é ganancioso. Não é? Então eu vejo no outro aquilo que há em mim. E aí Jesus mostrou isso para vários outros, vários. Eu posso dar outros exemplos. Quem é mais que a gente pode pensar nisso? Pedro. Pedro. Se tem alguém mais pavio curto e embutido do que Pedro, Pedro era muito bravo, machista, preconceituoso, querendo dar a mão em todo mundo. Jesus chamou e falou assim, não quero que você seja mais pescador de peixes, eu quero que você pesque homens. E é sobre ti que edificarei a minha igreja. Tanto que o primeiro Papa vem com toda uma linhagem da linha de Pedro. Não é? Então, ele teve rompantes de ciúmes. Lembra daquela história quando diz assim, mas Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? Quem fez essa pergunta para Jesus? Pedro. Porque ele queria enforcar Mateus. Ele estava com Mateus por aqui, porque Mateus tinha cobrado os impostos dele. E se ele não pagasse, ele ia perder tudo. Ia perder os barcos, ele ia perder a casa, ele ia perder tudo que ele tinha, dele e do irmão André. Então, Simão Pedro tinha o irmão André, que ambos saíam para pescar. Só que André já tinha conhecido João Batista, primo de Jesus. E ele achava Batista maluco, mas ele respeitava Batista. E Batista era muito maluco mesmo. Desafiador, saiu brigando todo mundo, brigou com Herodes e perdeu o pescoço. Por quê? Porque ele enfrentava. Então, o que aconteceu com Pedro? Pedro estava extremamente endividado, muito endividado, tinha que pagar os impostos e Mateus atrás dele para cobrar os impostos. Foi quando ele viu Jesus ensinando à beira do rio.
Ele já tinha passado a noite inteira pescando e não tinha conseguido puxar nada. E Jesus disse para ele: lança a rede. A ver ele: lança a rede. Mas a gente já lançou a noite inteira. Lance, a última vez. Aí o André vira do lado e fala: lança, por favor, lança. Quando ele lança a rede, o barco quase tomba. De tanto peixe que veio. Com a quantidade de peixe que ele conseguiu pegar naquele dia, ele pagou todos os impostos que ele devia. E Jesus disse para ele: siga-me. Ele largou tudo, largou inclusive a esposa por um tempo em casa. A esposa aprovou e deixou que ele fosse aprender junto com Jesus, porque Jesus já era o Messias prometido, João já tinha falado isso. Então Jesus chega, encontra os 12 apóstolos, os apóstolos fecham os olhos e seguem ele de maneira maravilhosa, aprendem muito com Jesus, mas eles questionam: e quando nós vamos fazer alguma coisa pelas pessoas? Ele disse: vocês vão fazer. E eles fizeram muitos milagres. Milagres físicos, que a gente sabe, né? Milagres morais, que eu acabei de contar alguns para vocês, né? E outros milagres de grandes transformações e que ficam um exemplo até hoje. Quem somos nós hoje? O fruto dessa diferença que Jesus encontrou em cada um dos discípulos e os amou em igualdade, os ensinou com igualdade. Ficaram os ensinamentos até hoje. Não foram mudados os ensinamentos? Não! Por que a gente vê com outros olhos? Porque nós estamos em processo de mudança. Nós não somos mais a mesma pessoa que éramos ontem. E nem quando a gente crucificou ele lá atrás. Ou vocês acham que a gente está aqui à toa? Ninguém está aqui por acaso. Ai, mas eu sofro tanto. Pois é. Às vezes eu falo, acho que eu fui uma das que está botar pedra na cruz e acertei. Porque acontecem coisas, para quê? Para que eu olhe para as minhas mazelas, para que eu olhe para os meus defeitos. Porque se tudo estiver bonitinho, a gente se acomoda. Ou tem sozinho pronto para se acomodar, que somos nós, né? Tem gente gripada. Deita na cama um dia, 2 dias, no terceiro dia você está bom, você quer levantar? Não. Você levanta por quê? Porque precisa. Por quê? Porque você tem uma necessidade. Então a gente tem uma tendência ao comodismo. E comodismo, preguiça, é o primeiro input para que você erre. E em vez de você ser o diferente, você provoca a diferença de uma maneira de julgar o outro. Aí a grama do vizinho fica mais verde, a sua não fica tão verde. Não é? Então, que a gente possa aprender todos os dias a conviver com as diferenças. E muitas que nós estamos vivendo agora são diferenças que nós não temos o hábito ainda de conviver. Mas nós temos a obrigação de entender. Porque nós não temos o direito de julgar absolutamente ninguém por qualquer escolha que ela faça na vida dela. Quem somos nós? Quem é você? Né? Quando eu aponto o dedo para alguém, eu estou apontando o dedo para essa pessoa, alguém está vendo lá de cima e 3 está apontando contra mim. Provavelmente eu tenho mais culpa do que eu posso imaginar. A pessoa desviou, ela não está pronta. A pessoa recaiu, ela não está pronta. É o momento dela. A gente só tem uma fórmula de conseguir mudar tudo isso, que é o que Jesus exercitou o tempo todo conosco e deixou esse exemplo, que é amor. Amor. Eu vi esses dias um cientista falando uma coisa que eu achei assim maravilhoso. Ele disse assim: tudo que for no extremo, tem o permanganato de potássio, o perfeito. Você viu isso? Não é lindo aquilo? Eu chorei porque quando eu vejo essas coisas, bom, eu choro com uma formiguinha aleijada andando, você imagina. Eu sou uma manteiga. Aí eu vi essa reportagem, e aí ele fala assim, na hora que ele fala que tem tom perfeito, permanganato e tal, mas ele tem o amor. Aí você
para amor? Per amor? Não, isso é música da Zizi Posse. Per amore? Não, não é isso não. Eu aqui tentando adivinhar o que ele ia falar, né? Ele disse assim, que amor é doar. E o que vem quando eu ponho per na frente do doar? Perdoar. Então isso é lindo, é lindo. Então, assim, quando eu só vou saber exercitar o meu amor de verdade quando eu souber perdoar. A começar por mim mesma. O auto-perdão, o quanto é importante esse auto-perdão. Né? Estou perdendo na hora aqui, meninos. Ah, não, tá intenso. Então, assim, eu fico perguntando, eu sempre me pergunto isso, né? Em que momentos eu consigo fazer a reflexão se eu consigo exercitar bem o meu amor? Principalmente o auto-amor. Por que o auto-amor? Eu só consigo dar o que eu tenho. Eu consigo dar qualquer coisa, uma pulseira, qualquer coisa que eu tenho, se eu tiver para dar. Se eu não tiver, não consigo dar. Então, eu só consigo dar amor de verdade se eu tiver, antes de mais nada, o auto-amor. Que, aliás, está no primeiro mandamento, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto, você tem exercitado o seu auto-amor? Como? Como? Eu posso mandar um grão de arroz para o Rio Grande do Sul? Eu vou aproveitar o gancho da nossa amiga que fez uma oração aqui. Posso? Posso não? Se eu tiver, eu mando. Eu faço uma colaboração, onde tiver postos de arrecadação, e vai chegar. Mas eu posso fazer algo que é muito importante. É orar por essas pessoas. Porque às vezes você não tem o que dar, mas a oração ela é gratuita. E a oração, ela move montanhas que é inacreditável. Eu não canso de dizer que, muitas vezes, amigos nossos que estão doentes em outro lado do mundo, quando você ora, você vê a melhora. Nós temos uma amiga nossa, ela não mora tão longe, mas assim, tem uma certa distância. Ela mora em Diadema, ela faz parte de uma comunidade evangélica, e aí ela tem crises de erisipela pesada. Só quem tem sabe o que é isso. E aí, essas crises de erisipela, eu já tive muitas. E eu lembro que a minha nona era uma pessoa muito espiritualizada, e ela falava assim, vou te benzer. E eu dizia para ela assim, tá bom, nona, diz que cura, você faz o que você quiser. Óbvio, vou te benzer, mas eu não vou deixar tomar meu remedinho. Porque se a ciência está aí, ela deu inteligência ao homem de desenvolver um remédio para você. A minha nona, ela chegava, ela passava um unguento e tal, fazia as orações dela e tal, e melhorava muito, né? E quantas outras pessoas aqui em São João Pilo que tinham vendedores maravilhosos. Hoje a gente sabe que é um processo de evolução. Às vezes eu preciso que alguém me toque para que eu sinta que é uma vibração. Tem aquele pessoal que fala, eu não gosto muito desse centro que é do kardecismo, porque é fraco. Ué, vocês já ouviram falar. É fraco por quê? Porque vai nos irmãozinhos da Umbanda, nada contra, pelo contrário, é o nosso pronto-socorro espiritual, aí, né, para José que mostra tantas coisas, e quantos outras entidades nós temos que se apresentam da forma como precisa se apresentar para que você entenda e estabeleça teu elo de fé. Vai chegar um momento que, assim como a nona passava um unguento, né, para fazer o benzimento, hoje eu não preciso disso, eu ponho a mão e faço as orações. Jesus curava com a imposição de mãos. E vou mais longe ainda. Jesus, quando curou um dos cegos, ele pegou saliva e areia e passou nos olhos do cego. E quando limpou a areia e a saliva, o cego enxergou. Lembra dessa passagem? A mulher hemorrágica, ela sabia que só de tocar no manto de Jesus, ela seria curada, e ela foi curada. O que curou? Foi o manto de Jesus que a curou? A fé. O que curou minha perna? Era o unguento da nona? Era a fé que ela depositava, e eu sabia que ela estava me fazendo bem. E aí essa irmãzinha e a nona, eles tinham muito algumas orações
que elas entoavam como um mantra. Acho que é para não esquecer, elas tinham uma sequência meio de mantra, né? Quando a gente tem o Pai Nosso, a gente engata primeiro, Pai Nosso que estás no céu, né? Às vezes a gente fala, Pai Nosso que estás no céu, nossa, eu esqueci a roupa lá no varal, que você fica selecionando. A gente vai meio no ditado, e isso não é ruim para a espiritualidade. O cara está acolhendo a tua vibração. Mas é ruim para você, que você não está saboreando o significado da oração. Enfim, aí essa senhora, a minha amiga disse assim, eu sabia essas orações que a Nona tinha me ensinado. Eu falei para a Cláudia assim, Claudinha, só tem um detalhe, eu não sei falar em português, se eu for traduzir em português, não dá a entonação que eu sei em italiano, e aí, a hora que eu for, eu vou me perder. Ela fez assim, então eu vou fazer o seguinte, você faz da tua casa, eu faço da minha casa. Eu falei, tá, liga o áudio aí que a gente se fala. Vou mentalizar a tiazinha. Eu não a conhecia. Essa senhora está há 5 meses sem cicatrizar a perna. 5 meses. Aí, e ela já estava num processo bem, bem degradante. Eu falei, Claudinha, eu vou tentar. De toda a minha alma, de todo o meu coração, eu estou fazendo isso com todo amor e carinho, porque eu sei que eu sofri com isso. Aí nós fizemos, ela falou assim, eu falei, eu preciso de um ponto de onde ela mora. Ela me deu o endereço. Eu falei, eu queria ver a carinha dela. Ela pegou e mostrou a foto dela. Aí eu simplesmente, sabe quando você fecha os olhos e você vê a pessoa na sua frente? E ali eu fiz as orações, a Claudinha acompanhou e tal, né? E a gente tinha falado para essa senhora, põe uma aguinha do lado, depois você lava com a aguinha, mas olha, se puder ser camomila, melhor ainda. Porque a camomila faz um efeito fantástico em quem tem erisipela, ela acalma a pele, ela abaixa, tem que ser camomila gelada, ela abaixa a temperatura, então ela ajuda no processo de cicatrização, ela tem todo um conteúdo científico também, né? E a gente precisava materializar, não estou me comparando, hein, mas materializar como Jesus materializou lá o cuspe com a areia. A senhora ela tinha que sentir que algo ia fazer bem para ela. O médico quer saber qual foi a pomada que ela está usando e que está cicatrizando. Ela tinha diabetes juntos. Se você vê como está a perna da mulher, ela tinha feridas. Eu não vou mostrar porque eu acho muito antiético, mas se vocês virem antes e o depois da perna dela, é inacreditável. O que é isso? É fé. Mas ela também teve recepção para essa fé que ela recebeu. Então, quando eu falo isso, que ela é uma senhora evangélica, eu não estou julgando a diferença, eu estou amando essa diferença. Ela talvez não entenda que eu pudesse ir lá fazer um benzimento, fazer uma energização. Ela talvez não entenda isso, mas que ela tenha recebido, fez a diferença. O diferente que faz a diferença, não é a diferença que torna-te diferente. Olha que diferença que dá isso, né? Não é? Então, assim, temos a fé de que a gente consegue fazer muito mais do que a gente imagina. E a fé, a oração, ela não tem distância. Qualquer um de vocês aqui, vocês têm caixinha de vibração aqui no centro, não tem? Qualquer um de vocês pode colocar o nome de uma pessoa. Pode ter. Gente, a espiritualidade visita. Eu sou prova viva disso. A espiritualidade visita. Eu já estive numa situação de UTI, de Covid. A espiritualidade te visita. De ouvir a música que o pessoal estava cantando no coral Meimei. Eles vão, aonde você der o endereço, eles vão. Onde você se ligar em pensamento, eles vão. E seja quem for, não importa se o teu irmãozinho está no Japão, se ele está na Conchichina, se ele está no Amazonas, se ele está lá no Rio Grande do Sul, ou se ele está do lado da sua cama. Porque quando eu falo em auto-amor, não se esqueça que o auto-amor a gente exercita aqui, mas também o nosso próximo do mais próximo. E a gente esquece muitas vezes dos nossos próximos. Sabe quando? Quando você faz a diferença com os teus irmãos dentro de casa. Com os irmãos que você pôs ao mundo dentro de casa. Quando você percebe diferença entre eles e elogia um e não elogia o outro. Olha o exercício que a gente não faz. E Jesus fez isso com tanta sabedoria, ele pegou pessoas em lugares
mais diversos. Ele amou todos na mesma igualdade. E a cada um que veio de vários lugares do mundo, e ele curou. E cura até hoje, sem distinção. Então, é nessa proposta que eu quero fazer a vocês um momento de reflexão. Não aquela oração que a gente vai falar, Pai Nosso que estás no céu, nossa vai chover daqui a pouco. Mas eu queria propor a vocês, e vou pedir para vocês diminuírem um pouco a luz. E eu vou pedir a você que você acomode o seu corpo na cadeira, né? Se tiver algo te incomodando, coloca na cadeira do lado. E agora, presta atenção em você. Presta atenção na sua respiração. Assim, segura e solta bem devagar pela boca. O ar, ele entra mais frio quando você respira. Inspira. Segura, 1, 2, 3 e solta. Ele sai bem mais quentinho. Quando você faz essa respiração, eu fiz em um tempo. Solto em 2. Vamos fazer ele mais lento. Em 3 vezes a gente puxa o ar, ó. Segura, 1, 2, 3, solta 3. Esvazia o pulmão. Se você colocar a sua mãozinha na metade, bem no meio do seu peito, tenta sentir o seu coração. Inspira, solta e sente o teu coraçãozinho bater. É esse coração que é um motor. Um motor que ajuda a circular a sua corrente sanguínea, que passa pelo teu corpo inteiro. E é na inspiração e expiração que você infla o teu pulmão e ele massageia o teu coração para que ele possa fazer essa bomba funcionar, trazendo todos os nutrientes necessários para o teu corpo, para o equilíbrio do seu corpo, para que cada uma das células do seu corpo recebam o melhor que o sangue vivo. E é nesse coração que o sopro divino veio pela primeira vez, quando há o encontro de uma parte de seu pai e de sua mãe, e com a energia e a força da espiritualidade, o seu coração é o primeiro órgão que foi constituído. Ele que começou a bombar vida para dentro de você e a formar cada uma das suas células. E do seu órgão coração saem dois ganchinhos que depois vão ser os seus 2 braços. E em volta desse coração e dos seus braços, o seu corpo vai se formando perfeito, escolhido. Você escolheu na espiritualidade o corpo que você tinha, que você queria ter. Esse corpo que você foi cuidando ao longo da sua vida e vai cuidando, às vezes descuidado um pouquinho, mas retoma o seu cuidado. E aí você tem hoje o corpo que você pediu a Deus. Você tem os seus cabelos, os seus olhos, seu ouvido, seu nariz, sua boca, sua pele, todos os seus órgãos. Um ser perfeito do encontro de 2 moléculas tão pequeninas
que vieram do seu pai e da sua mãe. E sob a batuta da espiritualidade de Deus nosso Pai, Ele te deu esse sopro de vida para que você possa se conhecer, ser melhor do que quando você chegou, ter a sabedoria de se autoconhecer, ter a sabedoria de compartilhar o seu melhor contigo, com a sua família, com esse lar escola que você escolheu, por onde você caminhar. E é nessa força, nesse amor que há dentro de você, que transborda por onde você passar. E vai transbordar pelos caminhos que você andar, vai transbordar por quem você encontrar, quem dele precisar e multiplicar ao redor de você. E é assim que você vai criando uma imensa corrente de amor e luz, abençoando e se abençoando todos os dias, sabendo que Jesus toca teu coração, que os teus mentores não te deixam jamais, e agradecer, principalmente neste mês, no mês de Maria de Nazaré, essa mulher determinada, forte, que aos 16 anos fez a diferença de receber em seu ventre o nosso irmão Jesus. Que não se preocupou com o julgamento, mas com a ordem do nosso Pai. Mês dedicado a Maria de Nazaré, e é a ela, neste momento, com todo carinho e respeito da maternidade que nos trouxe, da santidade que ela se preparou 1000 anos para ser a Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E obrigada por esses irmãos que tu me destes e que eu encontro a cada dia, em cada canto por onde eu caminho. Boa noite a todos, um bom retorno ao lar e obrigada por me ouvirem. E essa palestra, eu estou dedicando a palestra desse mês de maio à minha mamãe, que domingo ela faria 100 anos, apaixonada que é por Maria, pelas rosas vermelhas, e eu fiz uma homenagem para ela, distribuí as rosas vermelhas, os chocolatinhos que ela amava tanto, em homenagem a ela. Foi uma força que veio para esse planeta, deu início à nossa família, uma família com quase 200 pessoas agora, né? Deu início a essas pessoas, e que é uma força que veio e vai ficar para sempre em cada um dos seus descendentes. Que assim seja, graças a Deus, obrigada. Obrigada, obrigada.